Olá meus caros, aqui é o Corvo. Falo hoje um pouco sobre o capítulo 7 Som e Fúria, da obra Sandman de Neil Gaiman, que é justamente o capítulo onde o sonho, por fim, confronta John Dee em busca do último item que lhe foi roubado e que ainda não está em suas posses, daquelas ditas ferramentas que ele utiliza. O rubi, como bem se sabe, é um instrumento capaz de moldar o véu da realidade. Por meios oníricos, ele é capaz de criar contextos, paisagens, situações, uma realidade distorcida, o que o Doutor Destino, o Dr. Destiny, John Dee, sempre o fez com intuitos extremamente perversos e sádicos, degenerado como ele é. E nas mãos dele, o objeto, a ferramenta, como previamente se viu, ela sofreu modificações. Ela sofreu modificações na sua constituição para refutar qualquer contato, qualquer outro ser que não fosse o John Dee, de fazer o seu uso ou de se apossar da pedra. E quando isso aconteceu no capítulo prévio, o que o sonho acabou sofrendo em consequência foi a drenagem ainda mais da sua essência, dos seus poderes, da sua própria natureza em si. É importante dizer que o rubi foi construído, assim como as outras ferramentas, utilizando parte da própria essência do sonho. Ele colocou algo do poder dele, o que fez com que esse poder se diminuísse, mas ao mesmo tempo, enquanto o poder concentrado em pequenos objetos, a utilização do mesmo poderia ser mais focal, mais direcionada. O rubi é extremamente eficaz, tanto é que um mortal como John Dee pode usá-lo e fazer todo o estrago que ele causa, e nós vemos aqui nos primeiros capítulos da obra do Neil Gaiman. Mas no decorrer de outras publicações, outras histórias, Dr. Destiny sempre foi um vilão que deu muito trabalho, que colocou muitos obstáculos para a Liga da Justiça, porque o poder onírico, o poder dos sonhos, ele é realmente absurdo e afeta a todos que, de certo modo, que de alguma forma podem sonhar. Todo ser que é capaz de sonhar tem isso na sua constituição, em sua característica, e está, de certo modo, ameaçado pelo poder do rubi e por aquele que o controla. Então, Dr. Destiny é um vilão que nós podemos dizer que é histórico e muito problemático quando nós falamos da Liga da Justiça, por exemplo. E Sandman está, obviamente, dentro desse universo. Mas aqui, finalmente, o autor, o construtor, o forjador desse objeto, que nada mais é do que parte de si mesmo, finalmente foi reivindicá-lo com aquele que perverteu o seu uso e mudou sua constituição. E de cara já aparece uma coisa bem curiosa. Mais uma vez, não aparece, é mais uma vez, é mais um exemplo desse pequeno fenômeno que eu acho interessantíssimo durante a leitura de uma obra como Sandman. Nós sabemos muito bem que o Neil Gaiman utiliza conceitos abstratos, ou mesmo mitologia, divindades, e o meio de representação dessas coisas, de sentimentos, poderes, deuses, conceitos, como o sonho, a morte, aqui no caso, nessa obra, ele de certo modo representa essas coisas de um ponto de vista antropomórfico. Ele faz com que tais conceitos abstratos e até mesmo transcendentes, mas que de certo modo são conceitos humanos que nós conseguimos reconhecer dentro de uma realidade humana, da experiência humana, sejam percebidos, experimentados dentro de um escopo, de uma forma que é a forma humana, reconhecê-los em um personagem que de certo modo tem a função de representar todos os signos, significados, tudo aquilo que esse conceito abstrato, que é um conceito amplo, poderia dizer, ecoar, de alguma forma dar vazão. Sonho é uma coisa abstrata, mas ao mesmo tempo uma experiência concreta da existência humana. Todos nós sonhamos, e isso é
não é palpável no sentido físico, mas é algo reconhecidamente que afeta toda a nossa constituição física e mental, dependendo do sonho que nós temos, né? Seja positivo ou negativo. Nós precisamos de um corpo para sonhar, né? De uma mente para sonhar, de uma psique para que isso se manifeste. Então, do mesmo modo que é uma experiência abstrata, né? O conceito em si é abstrato, mas a experiência em si ela é orgânica, né? Ela é material, ela é concreta. De certo modo, o sonho em si, ele acaba, talvez o Neil Gaiman tenha, com o sonho, acertado em cheio, no sentido de colocá-lo a princípio como um protagonista. É claro que existem os outros perpétuos que nós os veremos, né, futuramente. Enfim, é algo que sabemos que acontece, mas escolher o sonho e colocá-lo aqui como um protagonista inicial é muito interessante, porque o sonhar em si é algo que é muito próximo da experiência humana, é algo muito íntimo de nós. O modo como nossa psique se organiza, a necessidade de sonhar, de dormir, como isso equilibra todo o nosso funcionamento, né? Quem não dorme, quem não sonha, acaba desenvolvendo problemas mentais e, consequentemente, posteriormente até mesmo vindo a falecer. Quem não sabe, a informação está aí. Mas enfim, a escolha desse personagem em si é bem interessante nesse sentido, porque ele é muito íntimo, ele é muito próximo, e ele está literalmente com todos os seres que são capazes de sonhar, aqueles que são racionais e aqueles que não são. É muito próximo, é algo muito próximo da nossa experiência, que todos nós podemos identificar. É claro que animais não estão cientes, né, do fato de que eles sonham, mas nós, animais também, mas animais racionais, que nos diferenciamos dos demais em algum momento, né, da evolução, nós temos ciência do sonho e da experiência do sonhar, embora nós não tenhamos contato direto com aquilo que sonhamos. O que nós entendemos, vemos e compreendemos nada mais é do que um movimento posterior, né, de interpretação, de tentativa de dar sentido para a experiência em si, para a experiência pura. Assim nos apontou o Breuer e também o Freud no livro A Interpretação dos Sonhos. Não há muito sentido em interpretar, não há muito sentido em dizer que aquilo que nós sentimos, né, ou fabricamos quando estamos acordados, na consciência, seja o sonho exatamente em si. Mas, né, os níveis de prazer e desprazer que um sonho pode provocar é um tipo de experiência que todos nós sentimos. E sendo assim, enquanto protagonista, o sonho é um personagem muito íntimo de todos nós. Todos nós podemos reconhecê-lo, ele está próximo à realidade de todo mundo. Então, nada mais perfeito do que ele, né, para nos guiar pela obra como um todo, né, ou grandes partes dela. Alguns dos outros perpétuos, né, também têm essa proximidade, essa intimidade, mas ela é mais ponderada, mais esporádica. Ela é uma realidade de momentos, né? Mas todos os dias nós sonhamos. Nós não podemos, talvez, nos lembrar do sonho. E não lembramos com muita frequência, mas dormimos e temos uma experiência onírica de algum modo. Quando os níveis de prazer ou desprazer estão altos, né, muito elevados, aí sim, nós, de certo modo, somos compelidos, né, a fazer uma interpretação, uma avaliação desses sentimentos. Mas que, novamente grifo, não foi a experiência em si. Não é aquilo que o inconsciente humano de fato manifestou. O que nós lembramos já é uma interpretação, já é uma formulação da experiência que tivemos. Já é uma ação da consciência e não do inconsciente propriamente dito. Mas enfim, eu falo essas coisas para, mais uma vez, né, ressaltar, enfatizar a assertividade do Neil Gaiman nesse sentido, de fazer desse personagem aquele que é o mais próximo de nós. Ele é realmente muito íntimo e uma intimidade assim cotidiana. Não é como a morte, por exemplo, que é a minha personagem favorita da obra. Eu já disse isso outras vezes e volto a reafirmar, a morte é minha personagem favorita, mas ela não é tão íntima assim, a nível pessoal, como o sonho é, no sentido
do dia a dia, do cotidiano, entendem? Ele está presente o tempo todo, né? Todos os dias ele está presente conosco, nós precisamos dormir. E a morte é algo que nos espera, que nos aguarda, que em um determinado momento virá nos visitar. É claro que nós a encontramos durante a vida várias vezes, né? Mas expressa na finitude, na morte dos outros, de uma planta, de um animal, de uma coisa que cessou sua existência. Obviamente ela está muito presente, mas não no sentido da individualização, né? Da expressão dessa morte em nós. Tem a morte simbólica, tem a morte celular, várias outras coisas que de fato são características próprias e mortes, pequenas mortes que nós temos na medida que vamos envelhecendo, né, num processo de desenvolvimento, de evolução, de maturação, desenvolvimento e depois envelhecimento, até que nós, de fato, né, concretizemos a nossa morte. Mas são momentos mais esporádicos, não é algo que nos abraça, nos implica, nos impele todo dia, né? E o corpo não permite que nós não durmamos, nós temos que dormir, nós temos que sonhar. É isso que organiza, é isso que equilibra, né, a nossa psique. Então, o sonho nesse sentido ele é muito íntimo e caminhar com ele é algo que nós fazemos também em um grau de intimidade, né, bem interessante em Sandman como um todo. E estar com ele é estar também, de certo modo, muito próximo dos seus dilemas. Mas aí aparece uma coisa que para mim é muito curiosa na obra também, que é o fato dessa intimidade nos levar a cometer equívocos, no caso, quando nós estamos interpretando, né, lendo a obra como um todo. Porque como ele é representado na figura humana, e essa figura humana é muito íntima de nós, às vezes nós podemos cair no erro de estar lendo Sandman de fato, o sonho, né, interpretando o sonho em si como um homem, como uma pessoa, como uma identidade, como uma personalidade, e ele não é isso. Se ele nos deixa, se ele nos transmite essa sensação, nada mais é do que a expressão da personalidade, da identidade do próprio criador, do autor dele, né, do personagem em si. Claro, Neil Gaiman não criou o sonho, Neil Gaiman não criou o onírico, ele pegou esse conceito e criou um personagem a partir daí. Mas aquilo que é mais humano no personagem, aquilo que nos leva a perder, digamos, o compasso e passá-lo para o nível humano, né? Interpretá-lo como um ser, um personagem de fato, uma pessoa, nada mais é do que o reflexo das ideias, da experiência, dos significados que o próprio autor atribui ao personagem. É mais algo do Neil e nem tanto assim do sonho como um conceito, como algo que nós experimentamos, como algo mais transcendente, né? Então, de certo modo, ler Sandman é estar em contato constantemente com esse movimento de eu estou vendo um homem, eu estou observando o que ele faz, aquilo que ele diz, suas características humanas, mas no fundo ele não é um homem. É esse movimento de dar um passo atrás, de entender que o sonho não é humano, ele não é uma expressão humana, ele é uma experiência que os humanos experimentam, nada mais do que. Em nenhum momento será assertivo da nossa parte reduzi-lo à esfera humana, por mais que ele seja uma manifestação do Neil, que é humano. Ler Sandman como metáfora é bem mais assertivo. Isso não quer dizer que seja fácil. Mas Som e Fúria nos ajuda nesse sentido, ele é didático nesse sentido. Porque aqui, nesse capítulo, durante o confronto entre o sonho e o John Dee, ele nos dá a oportunidade de observar o sonho propriamente dito, o sonho expresso, né? E o homem que quer ser o sonho, ou o homem que quer fazer o uso, né, do poder do sonho, apenas na via do pesadelo, obviamente, é o que nós vemos, né, por meio das perversões do John Dee. Mas aqui nós temos o contraste, o homem, né, o homem que quer governar os sonhos, o homem que quer usar os sonhos como modo
de governar os outros, né, de destruir tudo que não lhe agrada, que é bastante coisa, quase tudo mesmo, né? O John Dee é um monstro, mas ao mesmo tempo do lado, né, aquele que se expressa como um homem, né, que tem a forma, o formato de homem, aquele personagem onde o Neil Gaiman deu a ele um corpo, deu a ele uma expressão, uma face, no caso desenhada, né, por outros artistas. Não foi o Neil que desenhou, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. É a expressão corpórea, a face, aquela expressão, né, os traços dele são constantes e bem autorais também. É o sonho sendo representado no homem, mas que não é um homem. E Som e Fúria nos faz esse convite, né, de perceber a transcendência que é o sonho. E como ele de fato não é um homem, como ele está muito acima da possibilidade da existência humana. Ele é um perpétuo, né? E esse termo ele não é utilizado por acaso, né? Ele é perpétuo, ele não tem fim, ele é algo que está acima da condição humana, que é a condição da própria finitude também. Tem uma lâmina nesse capítulo que eu acho bem interessante, né? Que é quando, de fato, o sonho se revela transcendente diante do John Dee. O John Dee estava grandão, tentando destruí-lo, né? Destruir, no caso, o Morpheus, o sonho, dentro do seu reino. E lá, ele se achava o César, o governante máximo, que tinha destruído, de fato, né, esse ser que é perpétuo, que iria governar o mundo dos sonhos e tal. E de repente, naquele nada, as telas prévias são telas de uma nadificação, né? Só tem o John Dee expresso ali, o resto do branco. Como se ele tivesse destruído tudo, levando o Rubi ao seu extremo, fazendo o máximo uso dele. De repente aquela branquitude nada mais é do que a pele do sonho, a pele do Morpheus, né? Ele estava na palma dele. E aí a tela seguinte, a tela a qual eu me refiro, ela é revelada, né? E ele está, o Morpheus no caso, grandão, enorme, um colosso, e o John Dee apenas na palma da mão dele. É uma lâmina, eu não diria poética, mas eu diria com um grande poder metafórico, né? Uma tela para nós refletirmos e enxergarmos esse contraste mesmo, né? Do perpétuo, né? De alguém com poderes que nós poderíamos classificar como divinos, né? Em escala, um poder não humano, acima, transcendente, e aquele humano degenerado que acha que pode ser Deus, né? E que deseja ser Deus, fazendo uso de um poder a qual ele nem mesmo é capaz de controlar muito bem ou compreender de fato profundamente aquilo do que se trata, né? O John Dee, levado pelo excesso, pela cólera, ele destrói o Rubi, mas o Rubi em si é a essência do próprio Morpheus, do próprio sonho. Nada mais é do que ele também. As ferramentas são ele também, mas expressas em objetos. É apenas isso. Elas são uma criação dessa força cósmica gigantesca que é o ser dele. Quando o Rubi é destruído, o que foi destruído em tese era aquilo que continha tamanho poder que inclusive, né, o próprio sonho havia esquecido do tanto de energia que ele tinha concentrado em um lugar só. Isso retorna para ele, porque é parte dele, sempre foi parte dele, não pode ser extirpada. Essa energia não pode ser extirpada. Ela existe, ela é perpétua, ela é. Ela não é algo que foi e deixará de ser. Ela é. É presente, passado, futuro. Ao mesmo tempo, o mundo dos sonhos, inclusive, não tem tempo cronológico, né? Nós somos levados para o passado, para o futuro, para uma realidade que nem existe, por uma realidade que mistura os tempos, porque o tempo em si é um conceito que nem se expressa no mundo dos sonhos também, né? No mundo onírico. É um mundo com uma constituição completamente diferente. E assim é o sonho. O sonho está para além dos limites, inclusive do tempo, ou do próprio conceito de tempo. A tela, né, a lâmina que mostra ele grandão é muito marcante nesse sentido, porque demonstra, coloca diante dos nossos olhos esse contraste, né, do que é o sonho, daquilo que é o onírico, né, em sua transcendência,
e o homem que quer ser o sonho, e que na verdade quer ser o pesadelo. Porque o John Dee, ele também é uma barata, ele é patético, ele é completamente patético. Porque a única coisa que o sonho em si, o véu do sonho, o onírico expressa por meio dele, são as suas perversões, né? É o seu sadismo, a sua degeneração. E são coisas muito limitantes, pouco criativas, né? E que não são capazes de expressar o onírico em toda a sua completude, em todas as suas possibilidades. O Sandman, né? O sonho é isso, ele é tudo isso, ele pode expressar tudo isso. Aquilo que o John Dee é, aquilo que pode sair da sua mente, da sua psique, e afetar o mundo humano, o mundo dos homens, é apenas um pequeno fragmento de possibilidade. Ele é muito pequeno, perto, né, da grande capacidade, da essência do sonho, que ele tinha inclusive nas suas mãos, expresso através da forma do rubi. Ele é muito pequeno, então aquela lâmina, né, dele, pequenininho na mão do sonho, é fantástica nesse sentido, porque ele é aquilo ali, um micróbio, uma pulga, um bosta, né? É isso que o John Dee é, um bosta. Do mesmo modo que ele é um vilão extremamente problemático da Liga da Justiça, ele é um ser humano horrível, horrível, pequeno, limitado, completamente atrofiado mentalmente e extremamente perverso. Ele é nojento, né? Inclusive, levando isso em consideração, o final de Som e Fúria pode causar, de certo modo, também alguns sentimentos mistos em nós, né? Porque o que nós acompanhamos, não apenas neste capítulo, mas nos anteriores também, foi John Dee fazendo uso do rubi e criando caos completo, fazendo assim barbaridades imensas. Em Som e Fúria nós vemos outras, né? Crianças presas em um elevador com um psicopata, um outro homem sendo influenciado a usar uma chave de roda e matar cães, matar animais, uma enfermeira rindo, né, de uma ala geriátrica em um hospital, queimando os velhinhos, os idosos. São esse tipo de coisa, né, que nós acompanhamos aqui em Som e Fúria. Pessoas se autoflagelando, se cortando e se carbonizando. É uma coisa assim absurda, né? Um nível grotesco, muito agressivo mesmo, né? Muito violento, inominável aquilo que o John Dee faz usando o rubi. E ele faz sempre gozando, né? Sempre adorando toda essa perversidade, toda essa maldade, esse inferno na Terra, que de fato ele cria por meio do véu onírico, dos sonhos, né? Do uso do rubi. E como nós acompanhamos todas essas barbaridades que ele faz, isso de certo modo nos enerva mesmo no fim, né? Quando o sonho quando ele estava de fato na palma do sonho, o fato dele não simplesmente fechar o pulso e esmagar esse inseto repugnante e nojento, porque John Dee não vai fazer falta nenhuma ao mundo. Gente como ele, né, que existe, não os poderes, né, não o personagem naquilo que é sobrenatural, mas gente com a mentalidade dele, né, extremista como ele, intolerante como ele, né, narcisista, patológico como ele. Gente como o John Dee não faz a menor falta para o mundo. Então, se o sonho, se o Sandman fechasse o seu punho e o esmagasse, tirasse esse verme da existência, ele não faria a menor falta. E, de certo modo, em virtude de todas as barbaridades que nós acompanhamos, em um determinado ponto é aquilo que nós verdadeiramente desejamos. Destrua esse inseto, esse merda. Mas não é aquilo que o sonho faz. Claro que não. Por que ele faria isso? E aí é algo que eu também puxo novamente para refletir e perceber a metáfora. Perceber que o sonho em si é representado de maneira antropomórfica, mas ele não é um homem. E essa passionalidade de destruir o John Dee, de extirpá-lo da existência, é algo que é fundamentalmente humano. É uma raiva, uma cólera, um sentimento de vingança que é mais humano do que o próprio sonho em si. O sonho poderia ter essa constituição, ter essa expressão? Sim, por meio daqueles que visitam o reino, né? Fazem o uso do reino
e que marcam, de certo modo, né, o sonho com essas sensações e expressões. Mas ele pode ser algo além disso, ele pode estar acima disso. Esse sentimento de vingança, de querer ver o Dee se dar mal, é algo mais humano do que propriamente de um perpétuo, né? O perpétuo está acima disso, ele pode conter isso. Ele se vinga do Burgess, né, lá no início da obra, nós bem lembramos disso, mas ao mesmo tempo ele está acima disso, não é algo que obrigatoriamente ele terá que sentir ou ele terá que expressar. Então ele só leva de volta o Dee para o Arkham, que é uma punição também, né? Sejamos sensatos. É uma grande punição também. E não à toa, quando o Jonathan Crane recebe o John Dee de volta, né? Jonathan Crane, no caso, o Scarecrow, o espantalho, não à toa ele cita Fausto. Ele citou Fausto aqui. Porque o Arkham é um inferno. O Arkham seria, né, uma punição já suficiente? Para algumas pessoas, sim. Para um ser que não é uma pessoa também, que no caso é o Morpheus, né, o sonho, também foi. Ali já é um inferno suficiente. Mas mesmo assim, para aquilo que é constante no inferno, que é o sofrimento, a tortura, o fato de você nunca poder de fato descansar, mesmo assim, pelo menos um dia de paz, ele permitiu depois ao Arkham. Na história do Arkham, quem deu um dia de paz para aquele lugar foi aqui, como vocês bem podem ver, o sonho. Ele deixou todo mundo dormir tranquilamente, inclusive o Jonathan Crane. Parece, né, uma recompensa por tudo aquilo que ele fez, parece que é algo muito injusto. Mas no dia seguinte, Arkham volta a ser Arkham. Arkham volta a ser uma fábrica de degenerados. E pelo menos penso eu, é uma interpretação pessoal agora nesse sentido, eu acho que o Morpheus, né, o Sandman, o sonho, o Homem de Areia, o fato dele levar o Jonathan Crane de volta para o Arkham aponta para duas coisas, né? Primeiro, de que o lugar dele é lá, né? O lugar da degeneração, do mal, daqueles que não podem de fato conviver em sociedade porque são perversos demais para isso, né? Eles causam mal aos outros. Mas o segundo ponto que eu vejo também é que o sonho vê Arkham como um lugar que ele é para pessoas que são irrecuperáveis de fato. Porque o Arkham em si ele não recupera ninguém, ele não salva ninguém. Ele torna pior todos, né, os pesadelos, no caso agora pesadelos humanos, né, não oníricos, que ali entram. Todo mundo que vai ao Arkham sai do Arkham pior. Então, de certo modo, o Morpheus também, né, pelo menos assim sinto, ele enxerga no John Dee alguém que já está muito para além, né, de qualquer tipo de salvação. Então, John Dee, vá para o lugar que é o seu lugar, né? O lugar que é mais condizente com aquilo que você é. E no caso do John Dee é mesmo, né? É mesmo, porque o Arkham representa, né, fisicamente, concretamente, basicamente todas as perversões que ele sonha, né, e imprime nos seres humanos quando ele está em posse do Rubi. Os pesadelos que o John Dee consolida fora do Arkham são os pesadelos que ele encontra dentro do Arkham, na experiência, nos sentimentos, né, no sofrimento de todos aqueles que estão ali dentro, completamente degenerados como são. O Arkham é um circo nesses pesadelos. É um círculo, né, é um circo desses pesadelos, circo, e é um círculo do inferno, né? Se nós fôssemos analisar o inferno como camadas, né, como nós encontramos em algumas obras, né? Dante, o John Milton, coisas assim, Paraíso Perdido, Divina Comédia, obras nesse sentido. Mas enfim, né, a vingança não, pelo menos assim percebo, a vingança não está em voga aqui, porque é algo muito humano. E depois de aparecer grandão daquele jeito, de voltar a possuir integralmente o seu poder, quando o Rubi se rompeu, quando ele provocou o Dee, fazendo inteligentemente que ele rompesse com o Rubi, deixasse escapar todo, né, o poder que estava centrado, focado, localizado dentro dele, grandão daquele jeito, transcendente daquele jeito, seria um pouco contraditório, né, o Neil Gaiman usar o sonho, usar o Morpheus, fazendo uso de um sentimento que é muito humano, o sentimento da vingança, essa necessidade que é muito humana.
de se vingar dos outros. Ele tem que estar acima disso, ele tem que estar para além disso. E é o que de fato nós vemos acontecer, que é uma boa sacada, é algo bem inteligente, maduro, pelo menos assim vejo, da parte do Neil Gaiman. Eu tenho que tirar o meu personagem dessa proximidade que eu mesmo impliquei, que eu mesmo colei nele, né, de estar sendo representado como algo humano. Eu dei corpo para ele, eu dei face para ele. Inclusive eu faço isso também, né, nas minhas outras obras, não é só em Sandman que o Neil Gaiman faz isso, mas esse cuidado de, em momentos estratégicos, momentos pontuais, de descolar o máximo possível o personagem da realidade humana, ou da psique humana. Dar a ele contornos, né, contrastes, que deixam ele um pouquinho acima disso, daquilo que é humano. Por mais que o exercício em si seja quase impossível, né? Porque o autor em si é humano. E a interpretação que ele faz desse fenômeno, que é o fenômeno onírico, também é humana. Não tem como fugir disso. Mas só a tentativa, né, esses momentos onde ele não é propositalmente humano demais, né, ou expressa desejos humanos tão fortes como o da vingança, esses momentos são pontuais também, penso eu, assertivos no sentido de descolar um pouco esse personagem que ele criou e está muito próximo daquilo que é humano. São momentos muito interessantes. E no que diz respeito a John Dee, né, eu creio que Sandman também ajuda bastante, no sentido de revelar, de fato, as principais nuances e facetas desse vilão asqueroso que é o John Dee, o Dr. Destiny, Doutor Destino. Quando ele entra no reino dos sonhos, a imagem que ele constrói para si, e ali é a representação de fato, é uma autoimagem que o Dee cria de si, ele se vê como um César. O César na acepção da palavra mesmo, naquilo que os Césares, no caso, foram durante, né, o Império Romano. Grandes tiranos, pessoas que concentravam um poder imenso, né, em suas mãos, e que também fizeram grandes barbaridades, grandes genocídios, né? Apresentaram algo do mais asqueroso, né, do mais brutal, indizível, inominável que os humanos produziram durante a sua miserável história. Se John Dee fosse um César, esse César seria o Calígula. O John Dee é um César que é o Calígula. O nível de loucura, degeneração, maldade, perversão do personagem, se ele fosse um César, se ele pode ser visto em um César, seria ou no Tibérius ou no Calígula, em um dos dois. E é isso que, de certo modo, né, o Neil Gaiman traz para a HQ, para a história que ele constrói. É esse tipo de grafismo, né, esse tipo de terror, de expressão desse mal. De um ser que se vê como um deus perfeito, cúmulo do belo, enquanto ele é uma feiura que só. O Calígula se achava, né, a última bolacha do pacote, totalmente. Mas era um sujeito completamente desconectado da realidade, completamente maníaco, perverso e maníaco. Se enxergava um deus na Terra, inclusive com a beleza, né, de um deus grego. E ele era um sujeito pachotinho, pequenininho, feio pra cacete, né? Esse era o Calígula. E é o mesmo contraste que, de certo modo, nós vemos aqui no Dee. Ele se enxergando como um deus querendo ser louvado, enquanto pisa na humanidade, nas pessoas, como se elas fossem vermes, baratas, indignas, né? Pessoas, seres que só podem estar abaixo da sola do pé dele. A autoimagem que ele constrói para si, inclusive, é completamente distante, diferente da imagem decrépita, né, completamente destruída, daquele corpo cheio de cicatrizes, né, cheio de chagas, completamente destruído, que é o corpo real dele. A autoimagem que ele tem de si diz muito do total descolamento da realidade que de fato John Dee se encontra. Ele não opera na realidade, ele opera numa realidade psíquica, que é uma realidade psíquica que é só dele, e que não tem muito contato com a realidade mesmo não. E é uma realidade completamente degenerada, é um inferno, né? E esse inferno, com o uso do rubi e o poder do rubi, ele estende para os demais. E aí nós encontramos, né, as coisas
horrorosas que nós vimos aqui. A série da Netflix que adaptou a obra, né, alguns capítulos da obra, ela não poderia retratar de fato com todo o grafismo tudo o que a HQ de Sandman retrata. As coisas que nós vimos tanto, né, no capítulo 6 quanto no capítulo 7, ou mesmo até mesmo lá no capítulo 1, né, a série ela não é violenta a esse extremo, porque são extremos que colocariam o trabalho, a obra em si, né, a adaptação cinematográfica, televisiva, inacessível para uma grande parte do público. Seria algo extremo demais. Uma coisa que a Netflix queria era público, né? Público para a obra. Os ratings, né? As avaliações, tudo isso importa do ponto de vista monetário. É um negócio, né? TV é um negócio, cinema é um negócio, TV é um negócio. E eu imagino que a Netflix ela queria abarcar, né, uma grande quantidade de pessoas. Se Sandman, enquanto adaptação de TV, lá no streaming da Netflix, fosse de fato representar tintim por tintim aquilo que o John Dee expressa, como ele se vê, aquilo que ele, sabe, deseja para a humanidade como um todo, a obra em si ela seria inacessível, ela seria acima de 18 anos e ainda com algumas ressalvas, porque é de um horror inominável. E é uma coisa que nós podemos ter acesso mais direto por meio da HQ, é algo que nós vemos aqui. Inclusive demonstrado, né, em todas essas nuances, como por exemplo, né, a nuance, esse traço do César. Esse César que, se fosse um César na história da humanidade, seria indubitavelmente o Calígula. É nesse nível, né? E é interessante perceber também que o mestre do horror, né, o mestre do pesadelo, que no fim ele não é mestre de porcaria nenhuma, né? Porque nós vemos que sem o Rubi ele não é nada, né? Sem o Rubi não há Dr. Destiny, não há Doutor Destino, apenas John Dee, e o John Dee em si é um esterco, é isso que ele é, um verme, né, no esterco. Sem o Rubi ele não é nada. Nós enxergamos também a pequenez desse personagem, desse vilão, né, no sentido daquilo que é mais asqueroso em sua constituição, no seu conceito. Ele é desprezível, totalmente desprezível. E sem o Rubi ele não é nada. Ele é apenas aquele menininho, aquela mente infantil atrofiada que tem medo, né, da Elsa Lanchester, por exemplo. Que é a brincadeira, né, o tom de humor que o Neil Gaiman colocou aqui. O Dr. Destiny, no caso o John Dee, né, ele tem medo da Elsa Lanchester. E a Elsa Lanchester, no caso, é a atriz, né, que interpretou a noiva de Frankenstein, no filme Bride of Frankenstein, lá de 1935. Tem um momento que o John Dee ele penetra, né, o reino dos sonhos, ele está lá dentro. Ele foi atrás do Morpheus quando ele disse que caso o John Dee quisesse matá-lo, como foi a ameaça que fez, ele teria que fazê-lo no reino dele. Então o John Dee vai atrás. Ele penetra o véu e quando ele está lá dentro, como o Morpheus tem mais acesso aos elementos da psique dele, dos sonhos dele, dos desejos dele, ele começa a brincar. Ele começa a brincar com os desejos, esses mesmos desejos e projeções do John Dee. E é o único momento que de fato nós encontramos aqui um pequeno tom de humor durante esse capítulo, que é quando ele expõe o John Dee a um medo que é um medo assim inusitado, né, para o personagem. De todas as abominações que o John Dee criou, de tudo que ele fez, né, de todas as coisas doentias, patológicas que ele consegue imaginar, que nós, seres mais saudáveis, pessoas mais saudáveis, não conseguimos, não temos esse mesmo nível de perversão, ele tem medo também. Obviamente ele tem medo. Qual criatura não tem medo? E o medo dele é um medo muito inusitado, inesperado, né? É o medo de uma mulher vestida, né, trajada como uma noiva de Frankenstein. No caso o design da Elsa Lanchester, que é aquele, né, do cabelo levantado para cima, meio retangular, né, com aquelas mechas brancas, né, aquelas manchas brancas. É o design da Elsa Lanchester. Excelente filme, inclusive, né, para quem gosta de reviver, conhecer, né, os primórdios do cinema, o cinema preto e branco, voltar nos clássicos da Universal é sempre uma boa pedida. Frankenstein original é muito bom, e o Bride on Frankenstein também é um filme bem interessante, bem marcante também.
histórico, inclusive. Então, uma boa deixa aqui de um cinéfilo também, né? Coisa que o Neil Gaiman também é, um cinéfilo. E que sempre quando pode, ele dá uma pinçadinha, ele faz algum resgate de algum clássico em sua obra. Uma coisa que eu também gosto muito no Neil Gaiman. Ele é muito plural, ele leu muita coisa, ele viu muita coisa, e aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem, de certo modo, algum apreço, ele traz, ele incorpora na sua obra. Muito, muito interessante, me agrada bastante também perceber essas características, né, esse traço que ele tem enquanto escritor. E que, no caso, né, os desenhistas da HQ tratam de retratar tudo o que ele pensa, de um modo humorístico que às vezes ele brinca com essas coisas. Mas enfim, creio que falei bastante, principalmente se tratando de um capítulo só. Creio que a minha fala já abarcou tudo que eu tinha em mente. Obrigado àqueles que ouviram e saudações Corvides.